E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aulinha de física, tá? Uma aula aqui introdutória no assunto de gases, ó. Gases, um assunto muito importante aqui para o nosso segundo ano. Assunto extremamente importante aqui, vocês estão vendo. E que vai ajudar muito essa aula, muita gente, porque é um conteúdo que às vezes pode ser um pouco confuso, pode ficar meio complicado de entender, mas eu trouxe aqui de uma forma simples, resumida aqui, bem fácil de se entender mesmo para vocês, o essencial, e aí o que a gente vai precisar usar para as nossas provas e para o vestibular, tá? Vamos lá começar. Antes de tudo, a gente tem que entender um conceito aqui que a gente vai trazer especificamente para os gases, tá? A gente vai falar sobre um gás. Todas as nossas contas vão envolver um gás, só que esse gás a gente vai chamar ele de perfeito ou ideal. É muito comum usar a palavra ideal, tá? Um gás ideal. E aí, o que seria esse gás? E aqui eu trouxe a descrição para vocês. Ó. Para iniciar o estudo dos gases, entendemos que devemos usar um modelo teórico que se aproxima dos gases reais. Modelo esse que chamamos de gás ideal. Esse modelo que a gente vai usar, ele não é um modelo que existe, tá? Ele é um modelo específico para a teoria. E que aí ele se aproxima de um gás real, só que ele não é um gás real, entende? E aí ele é um gás no qual as partículas não se atraem e nem se repelem. Então não existe interação de partícula. Não existe um. Lembra que a gente falou lá na aula de coloides que existia aquele efeito Tyndall, por exemplo, né? Desculpa, é o movimento browniano também. E aí uma partícula batia na outra, tal. O efeito Tyndall era o da luz, né? O movimento browniano é aquele de choque das partículas aqui, que uma batia na outra e que elas continuavam. Não vai ter interação. A gente chama isso aqui de choque perfeitamente elástico. Mais pra frente a gente vai ver aqui mais alguns conceitos, tá? E diz que também eles não ocupam espaço, ok? Embora eles se expandam, a gente não vai considerar um espaço. E aí vamos lá aqui para mais algumas características, tá? Eles só ocorrem colisões perfeitamente elásticas das partículas. Foi o que eu acabei de falar, né? As partículas, quando elas se chocarem, não vai ter reação. Elas só vão bater e continuar na trajetória delas normalmente. Não vai ter interação. Não existe interação aqui. Nosso segundo ponto, não existe interação. Aqui não ocorre colisão, não existe, só ocorre colisão perfeitamente elástica e não existem interações. Também é dito que nele as partículas têm dimensões desprezíveis. Não tem aqui o que a gente vai medir das partículas ou considerar que a partícula tem tal tamanho, não. São desprezíveis. Aí diz também que um mol de gás ideal ocupa o volume de 22,4 litros, independentemente de qual seja o gás. Isso aqui é muito importante, tá? Quando a gente for ver nossas questõezinhas aqui lá em química, né, de estequiometria, coisa do tipo, a gente vai considerar para todos os gases em CNTP, condições normais de temperatura e pressão, nós vamos considerar que todo gás vai ocupar um volume de 22,4 litros, tá? Também é dito que gases reais comportam-se como gases ideais quando estão em regime de baixa pressão e alta temperatura. Isso aqui é uma coisa interessante, né? É uma coisa interessante. Não é que a gente vai usar nas nossas contas, mas é uma característica, né, que os gases reais têm, como o oxigênio. Quando está em regime de baixa pressão e alta temperatura, eles atuam seguindo essas características, ó, de pouca interação entre as partículas e tal. Dá para entender, né? E aí também que grande parte dos gases se comporta de forma similar aos gases ideais. Por isso a gente usa os gases ideais para estudar esse modelo teórico, né? Porque, embora ele não seja real, os gases reais se aproximam muito dele. Então, para a gente é útil, sabe? Então, vamos lá continuar nossos estudos. E aí a gente entra nas variáveis dos gases. Isso aqui é muito importante, é o que vai guiar nosso estudo aqui em gases, e vai ser importantíssimo de verdade para daqui em diante, tá? Nós vamos considerar três variáveis. A primeira variável é a pressão, segunda é o volume e terceiro a temperatura. Pressão que a gente tem aqui normalmente, né? Quando a gente estuda, por exemplo, hidrostática, a gente vê lá a pressão, né? Como é que ela funciona. A gente vê lá os estudos, por exemplo, de Arquimedes, que 10 metros de água equivalem a 1 atm, por exemplo. Então, isso aqui é fenomenal. Pressão, ela está em tudo. Pressão, estamos aqui submetidos a uma pressão. Embora estejamos aqui mais próximos do nível do mar, né? Aqui estou falando de Pernambuco, então estamos mais próximos do nível do mar. Aqui para a gente é 1 atm, é 1 atm, mas um pessoal que está lá, digamos, numa montanha lá no Chile, lá a pressão vai ser muito mais alta, a força lá vai ser muito. Então, assim, desculpe,
a pressão lá vai ser muito mais baixa. Então, assim, a gente vai perceber essa variação de pressão de acordo com a profundidade e com a altura que a gente vai subindo. Tanto que quando o pessoal que está lá, por exemplo, vem para cá, sente, obviamente eles não estão sentindo o corpo mais apertado, né? Mas o oxigênio para eles tem em muito maior quantidade. Para a gente, quando a gente vai visitar outro país, por exemplo, que seja no nível mais elevado, a gente sente uma falta de oxigênio, algo do tipo, porque lá em determinadas altitudes existe menos oxigênio, a pressão lá é menor e aí não tem muito oxigênio próximo um do outro para a gente estar aqui respirando normalmente como a gente tem aqui, por exemplo, de onde eu estou falando novamente, de Pernambuco, né? E aí também a gente tem aqui, segunda característica, o volume. O volume é o que a gente tem normalmente em qualquer substância, desculpa, em qualquer recipiente. Então, digamos que eu tenho aqui, ó, eu tenho um copo, um pote. Esse pote vai ter um volume, ele vai querendo ou não caber alguma coisa ali dentro dele, né? E é por isso que a gente vai estudar os gases assim, a gente vai ter um recipiente, a gente vai ter um lugar que o gás vai estar dentro. A gente vai estudar em sistemas fechados, geralmente, ok? Então, a gente não vai ver o gás saindo, até porque né, se ele tivesse aberto, ele estaria saindo, né? E aí a gente vai ver que o volume é muito importante para a gente nesse estudo, tá? E tem também algumas razões de proporcionalidade entre essas três variáveis. Terceiro, a boa e velha temperatura que a gente conhece normalmente, né? Aqui no Brasil a gente usa Celsius, como em diversos países do mundo. Nos Estados Unidos usa Fahrenheit, mas aqui para gases nós vamos usar Kelvin, tá? Kelvin vai ser a escala termométrica que nós vamos usar para os estudos aqui dos gases, tá? Vamos lá ver mais um pouquinho aqui cada um, tá? Cada uma das variáveis. Primeiro, a pressão. No caso dos gases, a pressão exercida é provocada pelos choques de suas partículas contra a parede do recipiente. Vê? Eu falei aqui de pressão atmosférica, né, que a gente chama de ATM, como está aqui também. Lá nós vamos usar ATM e vamos usar Pascal. Um ATM equivale a 10 a quinta Pascal, ok? Só um detalhezinho aqui para a gente utilizar nas nossas questões, tá? Se ele pedir assim, se você achar 2 ATM, eu achei 2 ATM e ele quer em Pascal, vai ficar 2 vezes 10 a quinta Pascal, ok? Só botar o 10 a quinta que está resolvido aqui o problema da gente. Mas aí, o que é importante entender daqui da teoria é que a pressão dos gases ela é exercida pelo choque das partículas contra a parede dos recipientes. Se eu tenho aqui um copo, as partículas ali vão estar se chocando contra a parede do recipiente. Como eu disse, nos gases ideais elas não têm choque entre si, mas a pressão ela existe. É impossível não existir pressão ali no líquido, ok? E aí, vamos lá, deixa eu ver, mais alguma coisa? Não. É isso, né? A respeito da pressão, a gente tem que entender isso, que ela é provocada pelos choques das partículas contra as paredes do recipiente. Fechou? Vamos lá, volume. Corresponde à capacidade do recipiente, em metros cúbicos ou litros. 1 metro cúbico igual a 1000. Isso aqui é importante demais, tá? Volume. Uma coisa interessante. O volume dos líquidos, ele é constante. Então, assim, se eu tenho 1 litro, digamos aqui, eu tenho 1 litro de água na minha mão, aqui, um copo, por exemplo, numa garrafa, né? Tem 1 litro de água. Se eu jogar ele dentro de um tanque, ele vai continuar sendo 1 litro. Mas um gás não. O gás ele vai ocupar o volume que eu tenho disponível aqui no meu espaço. Então, se eu tenho uma sala de 1 metro cúbico, o gás vai ocupar 1 metro cúbico. Se eu tenho uma sala de 100 metros cúbicos, o gás vai ocupar os 100 metros cúbicos. Ele se expande para conseguir dar conta de todo o ambiente. Isso aqui é uma coisa fenomenal que acontece aqui nos gases, né? Que os gases têm essa capacidade de expansão, ok? E aí, para os nossos cálculos, a gente vai pensar em duas unidades aqui fundamentais, que são metro cúbico e litro, tá? E aqui tem essa relação, que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá? De mesmo modo, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá? E 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, ok? 1 ml. Então, vamos lá para a nossa próxima variável. Temperatura. A temperatura é a grandeza que mede o grau de agitação das partículas. E aqui nós vamos usar em Kelvin. Esse conceito a gente vê desde lá de termologia, né? Quando a gente estudou desde termologia para calorimetria, é sempre assim. Temperatura é a grandeza que mede o grau de agitação das partículas. Não tem segredo, é só lembrar disso, tá? E acabamos já as três, tá? Aqui são as três variáveis que você precisa saber e só isso.
E aí a gente vai entrar na formulazinha aqui e a gente tem só duas fórmulas. E assim, muitas pessoas mostram quatro no caso, mas a gente só vai ter duas e aí eu vou explicar para vocês como é que a gente gera as outras fórmulas, que é bem simples. Vamos lá que eu trouxe aqui 3 exemplos para a gente fazer aqui, bem tranquilos, tá? Primeiro, qual número veremos em um termômetro na escala Kelvin se outro na escala Celsius mostra 27 graus? Questão tranquila, né? Conversão de escala termométrica. A gente tem uma relaçãozinha aqui, né? Na escala Kelvin para a escala Celsius, que é assim, ó. C sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5. Ok? A gente pode cortar esses denominadores aqui, então vai ficar aqui C é igual a K menos 273. Só que aqui ele me deu Celsius, né? E aí eu vou substituir aqui no lugar de Celsius. Vamos 27 é igual a K menos 273. O que eu faço agora é equaçãozinha do primeiro grau, uma incógnita só, vou passar aqui para o outro lado. Ó. Vai ficar aqui Kelvin é igual a 273 mais 27, o que vai dar 300. Então, 27 graus Celsius equivale a 300 Kelvin, tá? A gente não vai ter 300 graus Kelvin, é 300 Kelvin. E aí, segunda questão. Um certo recipiente, 40 litros, um certo recipiente de 40 litros contém algumas moléculas de um gás ideal. Qual o volume desse recipiente em metros cúbicos? Vê, isso aqui foi uma pegadinha. Eu quero que você tente fazer, desculpe não ter avisado antes, tente fazer essas questões aqui antes de eu resolver, tá? Mas aí, vamos lá. Nesse aqui, ele fala que contém algumas moléculas de um gás ideal. Isso aqui é o de menos. A gente já vai falar de molécula, átomo, a gente já vai pensar em mol, coisa do... Não, é tranquilo. Não sei se você pensou em mol. Vamos lá. Certo recipiente de 40 litros. Isso é o que ele quer saber. Ó. Qual o volume em metros cúbicos? 40 litros para metros cúbicos. Eu falei aqui para vocês que quanto vale cada um. Ó. Eu falei que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Aqui eu tenho 40 litros. Então vamos fazer, a gente pode fazer uma regrinha de 3 só para a gente treinar, né? Que 1 metro cúbico é 1000, então 4 é x, ok? Então vai fazer essa relaçãozinha aqui. Vai ficar aqui 4 é igual a 1000x. Então x é igual a 4 dividido por 1000. Isso aqui vai dar um númerozinho, vai dar um número, na verdade, muito pequeno, né? Vai ficar 0,004, ok? Então, dividir por 1000 é só voltar as casinhas, né? Então, tranquilo. Vamos lá para a nossa terceira questão. Qual a pressão em Pascal de um recipiente com gás ideal e com pressão de 3 atm? Pessoal, ele quer em Pascal. E como eu falei para vocês, para a gente passar para Pascal, a gente só bota o 10 à quinta. Então, 3 atm em Pascal vai ficar 3 vezes 10 à quinta. Só isso. Quinta Pascal, né? Então, só isso aqui para a gente. Tá? Uma coisa interessante a nível de curiosidade, tá? Já caiu em vestibular, caiu no SSA, por exemplo, de 2023, processo seletivo 2024, né? E isso aí não vai estar diretamente relacionado à variável dos gases, mas já que a gente está falando de pressão, é importante saber até para os nossos estudos mais para frente de hidrostática, né? A cada 10 metros que eu vou para baixo na água, a cada 10 metros de água que eu vou para baixo, sobe 1 atm. Isso aqui é um estudo fenomenal de Arquimedes que a gente vai ver da água aí. E é importante você saber. Só uma curiosidade aqui para essa nossa aulinha, tá? Não está diretamente ligado a gases, mas é importante a gente saber e lembrar disso, tá? E chegamos ao fim dessa aula, tá? Foi uma aula de conceitos, uma aula introdutória, mas que deu para a gente ver bastante coisa aqui, deu para a gente entender já esse novo assunto de uma maneira bem clara, bem simples. Tentei trazer tudo da forma mais resumida aqui, vou colocar questões aí lá no site da CELS para a gente resolver também. Vou ver se a gente vai ter algumas lives, né? Caso tenha prova aí, coisa do tipo. Então, vamos lá, seguindo aqui o nosso processo. Qualquer coisa, mandem mensagem aí, tirem suas dúvidas, falem aí com a gente que a gente está aqui para isso. Foi um prazer estar aqui com você nessa aula e até a próxima.